Olá pessoal, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai tocar no assunto aqui do setup da simulação e vamos falar um pouco sobre configurando essa simulação. Vamos tratar aqui alguns aspectos bem importantes que é, por exemplo, as simplificações que a gente pode fazer para que a gente possa ter os mesmos resultados, mas com confiabilidade. A primeira coisa que a gente faz é a redução da dimensão. Claro que a gente trabalha no mundo 3D, mas muitas vezes é importante a gente fazer simplificações 2D. Primeiro, a redução drástica na quantidade de elementos, e aí você consegue simular mais rápido e você consegue ter resultados para que você possa fazer várias análises paramétricas e fazer um estudo. E só se houver necessidade, você vai para a tua simulação 3D. Outra coisa também que ajuda muito na simplificação são trabalhar em regime permanente. Obviamente existem simulações que você pode tratá-las como regime permanente, mas tem algumas que são problemas inerentemente transientes. Aqui eu tenho um exemplo, você fazendo um estudo de túnel de vento de um automóvel. Esse tipo de estudo aqui, você não há necessidade de você, no primeiro momento, de ter uma simulação transiente. Aqui do lado já tem uma simulação de abastecimento de um tanque de combustível. Esse tipo de simulação, ele é inerentemente transiente, porque se quer realmente ver as etapas quadro a quadro. Tá? Então, são coisas que você tem que entender bem a tua física e saber o que é que pode ou não ser simplificado. Tá? Às vezes também você pode ter a simplificação, né, considerar como escoamento compressível. Isso já é um facilitador na parte da simulação. Escoamento invícido, simplificação também das forças, forças hidrostáticas, aproximação de Boussinesq para massa específica e trabalhar com média de Reynolds, né, para a modelagem da turbulência. Tá? Uma coisa também que a gente trabalha muito são com simetrias, porque muita coisa no mundo real ele tem uma simetria, só que a gente não pode confundir simetria mecânica com a simetria do escoamento. Aqui um exemplo clássico de problemas que você pode ter em achar que há uma simetria no escoamento e na verdade o meu fluxo está passando por esse efeito aqui com a onda, né? Está sendo atraído aqui por efeitos da parede aqui. Então você tem que ter realmente muito cuidado quando se faz simplificações, né? Ter cuidado e saber quais as limitações. Outra coisa também que é muito comum as pessoas terem dúvida é a extensão desse domínio. Aqui eu tenho um equipamento que ele é feito por vários dutos, né, que vão transportar o fluido. E aí eu preciso delimitar o meu problema, porque eu não vou fazer malha para todos esses corpos aqui, vai ficar muito pesada a minha simulação. E aí eu preciso cortar e gerar uma malha e um modelo. A questão é que às vezes você quer comparar dados experimentais, você fez a medição real aqui, e aí você não tem esse perfil, né? Você tem valores e aí você coloca aqui na condição do contorno, impõe, né, uma velocidade nessa face, desconsiderando que o fluxo precisa de um espaço para poder ele ficar totalmente definido. Tá? E aí quando você compara com dados reais, vai ter problemas de discrepância. A gente vai fazer um exercício fazendo exatamente essas comparações. Né? A gente simplifica, coloca a velocidade imposta logo na parede, né, na entrada, ou se a gente coloca um perfil de velocidade. Tá? Depois a gente vai fazer um exercício e vai entender melhor essas implicações. E aí, para evitar alguns transtornos, né, eu coloquei algumas figurinhas aqui. Por exemplo, no caso de escoamentos, né, então ah, sempre bom se trabalhar de 8 a 10 vezes o diâmetro para que você tenha um escoamento totalmente definido
e também ele seja restituído, tá? Então, fica essa dica. Quando você também tem escoamento em perfil, tá? É recomendado você trabalhar com 100 vezes o tamanho da corda, certo? E aqui tem uma outra figurinha que é um exemplo aqui de uma turbina eólica, mas mostrando o tamanho do volume, né, do túnel de vento que tem que ser necessário, né, para que você faça uma simulação e essas paredes não influenciem no escoamento que você está fazendo o estudo. Tá? São alguns valores indicativos para você ter ideia de que abaixo disso aí você pode ter alguma interferência das paredes. Tá? E aí, basicamente, você sempre que puder, crie simetrias, porque você vai ganhar em muito, né? Você vai reduzir pela metade o número de elementos. Tá? É um recurso que é bem significativo e também usar as condições de contorno adequadas. Aqui eu coloquei, por exemplo, ah, algumas combinações de condições de contorno e quais as implicações que podem acontecer. Então, por exemplo, você coloca uma pressão estática na entrada e depois uma velocidade na saída. Esse tipo de situação aqui é muito comum não rodar. Tá? Já tive vários problemas com algumas dissertações de aluno e eu sempre faço essa recomendação. Sempre tente impor uma velocidade ou um fluxo máximo e uma pressão de saída. É a melhor condição do contorno. Tá? Mas eu não tenho. Existem situações que você só tem valores de pressão. Você pode rodar no primeiro momento para você ter condições iniciais e depois você roda o teu modelo com as, a pressão que você tem. Aqui é um outro problema que acontece muito, é quando você tem um domínio que ele é muito pequeno. E aí eu tenho uma região de recirculação, no caso aqui do degrau, a gente vai fazer uma simulação de um degrau desse. E aí o que acontece? O fluxo ele sai do domínio, mas retorna. E aí aqui eu dei um print aqui numa mensagem é, do solver, né? Ele aqui falando que está tendo entrada de, de fluido no domínio e ele está me perguntando se eu quero considerar a possibilidade de trocar a, a saída de outlet para opening. Por quê? Porque o outlet ele tem uma barreira virtual aqui que não deixa dar retorno. Apesar disso, o solver fica avisando, né? E aí, se você tiver essa reentrada no teu domínio, a melhor condição seria uma abertura, né? Um opening, tá? Ou fazer isso aqui, né? Você estender o domínio para que o escoamento ele seja novamente restituído, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Às vezes eu pego muita simulação, o domínio ele está pequeno e está dando problema de recirculação e o usuário não está percebendo. As condições iniciais também são bem importantes. Tá? Aqui eu coloquei umas dicas de simplificações que você pode fazer no primeiro momento e depois rodar a tua simulação no fim. Então, se você está com problema de convergência, roda laminar, usa esses resultados como condição de contorno inicial e depois parte para o fluxo turbulento. A mesma forma, a discretização. Começa com upwind, vocês vão ver que o Fluent fica dando essa dica, né? Não usa High Resolution, usa o upwind, é mais robusto para convergência. Também, se você está tendo problema, primeiro roda incompressível, para depois rodar o caso compressível. Roda isotérmico e depois roda com termo-energy ativado. Outra coisa aqui também são as condições iniciais, né, o chute inicial que você está dando e também a quantidade de iterações. Eu já tive casos onde o aluno ele vai rodando, imagina, ele chega aqui em 100 iterações e acha, né, que está convergido. E aí, se você olhar para esse exemplo aqui, a convergência ela se deu, né, o resultado final se deu depois de 150 iterações. Então tem que ter muito cuidado, né? A quantidade de interações que eu vou colocar, tá? Então sempre tenha isso em mente. Claro, uma boa condição de contorno ela vai ajudar na convergência. Aqui eu tenho um gráfico bem interessante, onde eu tenho aqui a parte azul clara mostrando o valor final, né, que eu tinha que chegar de temperatura para esse probleminha aqui. E aqui três
situações, né, onde eu tenho uma boa condição de contorno, e uma condição de contorno inicial boa, a rosa mediana e a amarela ruim, tá? Então, se você der um chute inicial ruim, você vai ter problemas de convergência, né, ou até mesmo não rodar o teu caso. E para fechar, no Fluent ele tem alguns métodos de inicialização. Então aqui eu tenho um exemplo de um escoamento ao redor de um cilindro. E eu tenho aqui, né, a inicialização padrão que a gente pode usar. Observe que o valor de todas as células são o mesmo. Tá? Então imagina a velocidade. Velocidade de 1 metro por segundo. Então ele joga tudo isso aqui igual. Se você usa a inicialização híbrida, ele já tenta criar o contorno, ele identifica onde tem parede e já vai criando uma condição de contorno inicial mais realista. Tá? Depois eu tenho esse outro aqui que é bem mais realista, mas leva muito tempo para inicializar. E aqui eu tenho uma solução final convergida, tá? Então assim, se você não sabe uma condição de contorno boa para o teu problema, roda casos mais simples, descobre em que valores você pode chegar e depois usa ele na tua simulação final. Isso vai ajudar, né? Você está ajudando o software a conseguir convergir o teu problema, ok? Então fica aí a dica, se liga nas simplificações, nos problemas que você pode ter, sempre tenta reduzir a malha para que você possa ter respostas mais rápidas, para que você possa focar mais na física do problema, do que está acontecendo, e também essas dicas para ajudar, né, a convergência do teu problema, ok? Obrigado aí, até a próxima aula.